Unique Group, conectando resultados. Apresenta Bom Vivan Ano 17. Oferecimento Unilux, transformando espaços em ambientes. Harmonize Home Decor, Avenida Mauro Ramos, 1970, Beira-Mar Office, Florianópolis. Casas da Água, há mais de 50 anos, a sua loja. Loja Kersten, Florianópolis, Avenida Beira-Mar Norte, número 2518 e São José, Avenida Presidente Kennedy, 333. Kia Power Imports, o poder de surpreender. Olá, senhoras e senhores, estamos começando mais um Bom Vivan, diretamente do Estúdio 2 da TV BV para todo o estado de Santa Catarina. Hoje, o nosso programa é muito especial. Nós vamos conversar com uma grande personalidade formada na Universidade Federal de Santa Catarina em Administração, MBA em Desporto, na Universidade Estácio de Sá. Tem 41 anos de serviço público. Está prestes a se aposentar. Até aí, uma vida normal, tranquila. Se não fosse o desafio encarado de assumir o comando de um dos principais times de futebol do sul do Brasil. Nosso entrevistado de hoje é o presidente do Figueirense Futebol Clube, o novo presidente Norton Beaupré. Tudo bem? Tudo bem, Léo. Satisfação em estar contigo aqui para falar um pouco de tudo um pouco, né? Desse momento da gente, falar do Figueirense, desse desafio. Mas, reitero, uma satisfação muito grande estar participando do teu programa pela primeira vez. Obrigado de coração por ter aceito. É um momento que nós estamos vivendo ímpar na vida de todos nós, da humanidade. Estamos fazendo parte de um momento histórico do planeta. Perfeito. E eu imagino, Norton, que quando você assumiu por aclamação e você sabia que as coisas não eram fáceis, que as dificuldades eram muitas, mas nunca imaginou que poderia piorar. Porque esse momento de paralisação, eu imagino que, por um lado, deve ser bom para colocar a casa em dia, para fazer um estudo de possibilidades na parte da estratégia. Por outro, as dificuldades são muito grandes. Mas antes de a gente falar desse momento atual, do comando do Figueirense, Norton, eu queria falar um pouquinho sobre o homem. Você se formou na Universidade Federal de Santa Catarina em que ano? Eu iniciei a universidade no ano de 1979, e colei grau em 83 no curso de administração, com ênfase na administração de empresas, e depois eu mesmo, com o passar do tempo, após a formatura, fui me especializando na gestão pública, onde, coincidentemente com o início da universidade, do curso de administração, eu também estava iniciando a minha carreira no serviço público estadual, né, em Santa Catarina. Carreira pública pelo governo, no governo do Estado? Isso, o governo do Estado. Foram 41 anos de dedicação, sempre atuando nas áreas de planejamento e depois desenvolvimento econômico e, por último, na área de desenvolvimento regional, né? Foram as atividades que eu me dediquei ao longo dessa trajetória de 41 anos. E agora, em setembro do ano passado, quando completava exatamente os 41 anos, entendi que era chegado o momento de dar uma parada. Nesse momento eu estou licenciado, aguardando o momento certo para a aposentadoria. Você tem 41 anos de vida pública e que teve a oportunidade de conversar e de dialogar e de participar do governo dos principais governantes, dos principais nomes. Eu imagino que você pegou Pedro Ivo, Esperidião Amin, Kleino Bing. Vai me socorrendo aí. Não, eu entrei exatamente quando iniciei a minha carreira no Serviço Público Estadual. Era governador de Santa Catarina, Jorge Cordemornhal. Jorge Cordemornhal. Está até hoje conosco aí, né? E logo em seguida... O Jorge é figueirense? O Jorge é carioca de... Ele é carioca, mas tem com certeza um carinho pelo clube. O Esperidião, todo mundo sabe que... O governador Esperidião tem a sua preferência pelo Avaí, né? Torcedor. Mas logo em seguida ao governo Jorge Bornhausen, nós tivemos Antônio Carlos Conde Reis, Esperidião Amin, Kleino Bing, Paulo Afonso Evangelista Vieira, Esperidião Amin, né? E Luiz Henrique o Pedro Ivo também. Pedro Ivo, Cacildo Maldaner, né? Que depois tem razão. E depois, mais recentemente, né? Luiz Henrique da Silveira, o Raimundo Colombo. De todos esses, algum você como pessoa, como não só como servidor, como pessoa, se identificou com um método de administração? Olha, eu, assim, em Santa Catarina, falando um pouco da gestão pública, assim, né? Eu destaco 2 governadores que foram visionários, que enxergaram
o estado de Santa Catarina no longo prazo. Eu não presenciei, nem nascido era na oportunidade, mas a gente, na vivência, nos estudos que fizemos sobre a gestão pública, lembramos do governador Celso Ramos, né? Um idealista, um homem que criou a Fiesc, um homem que criou a UDESC, um homem que criou o BESC, o Banco do Estado de Santa Catarina, e pela capilaridade do banco se aproximou das regiões, né, financiando o desenvolvimento das regiões. Ali surgiu a ERUSC, ali surgiu, ou seja, Santa Catarina foi pensada no longo prazo naquele governo. E num salto, depois de alguns apagões que alguns governos vivenciaram em relação ao planejamento, o saudoso governador Luiz Henrique da Silveira veio com essa proposta também de um planejamento governamental no longo prazo, se dedicou a isso. Santa Catarina começou também a pensar e vivenciar novos rumos, novos momentos. Eu acredito e sempre destaco que cada governador deu a sua parcela de contribuição para o desenvolvimento de Santa Catarina, né? A família Beaupré, vocês são 5 filhos, são 4 homens e uma menina. E um dos seus irmãos, que é mais novo que você, é o Afrânio, que tem o lado da esquerda muito aflorado, é um vereador atuante na capital. Como é que você lida com isso? Eu sinto o senhor muito mais ponderado, muito mais tranquilo, sem levantar tanta bandeira. Existe diálogo político que se discute em casa? Olha, o Afrânio e eu temos uma diferença pequena de idade, né? Ele é o caçula, eu sou o quarto de 5 irmãos e crescemos juntos, vamos dizer assim, né? Mas eles têm as preferências dele. Vou dar um exemplo, ele é torcedor do Avaí, eu sou do Figueirense. Quando crianças, quando ainda não vivenciávamos a questão dos clubes da capital, ele era torcedor do Flamengo e eu do Botafogo. E, obviamente, que guardadas as diferenças, né, ou deixado de lado as diferenças, nós temos uma relação familiar, assim, uns 5 irmãos, de uma amizade fraternal muito grande. Não trazemos para nossas conversas, para nossos encontros familiares, a questão política, o componente político, porque sempre tem um que pensa diferente em algum momento do outro, então a gente sabe que isso não é salutar, né, para o bom. E você, como um cidadão que trabalha para o governo do Estado, a sua bandeira tem que ser sempre aquele governador atual, porque é ele que vai defender os deveres, os direitos e os interesses do nosso Estado. Isso também te acabou lapidando para ser um pouco mais político, um pouco mais central de ideais? A essência do servidor público é realmente ele não tomar partido, né? Na acepção da palavra, ele tem que servir a sociedade catarinense como um todo. Obviamente que você vai, com o passar do tempo, né, eu diria, moldando as características dos governos, entendendo a prática do governo e a gente vai certamente assimilando alguma coisa ao longo dessa trajetória. Mas, assim, a minha característica realmente sempre foi essa, de mais moderação, né? Mais, nem tanto à esquerda, nem tanto à direita, mais ao centro, mais moderado, mais conciliador. É uma característica que realmente levo comigo. Ô, Norton, você fez MBA, gestão do desporto, Sim. Ou seja, entrou principalmente para o lado do futebol, porque quando a gente fala em desporto no Brasil, a gente sabe que 90% é futebol e os outros 10% é o resto. Quando é que o futebol aflorou? Porque Figueirense você deve ser desde criança, mas quando é que alguém te fez o convite, te trouxe para dentro? Porque a administração do futebol está muito interligada aos bastidores, aquilo que o torcedor não consegue viver. Quando é que foi a primeira experiência? Posso dizer que, assim, eu lembro em saudosa memória de algumas pessoas que tiveram participação nesse processo, né? Eu, ainda no governo do Estado, eu trabalhei com alguns amigos, alguns colegas que tinham já uma vinculação com a gestão do Figueirense, especialmente ainda no Conselho Deliberativo, participando da mesa diretora, quando eu fui convidado para participar da mesa diretora do Figueirense Futebol Clube, do Conselho Deliberativo, no ano de 92. Né? E quem me fez esse convite foram 2 ex-dirigentes, né? Um deles já falecido, Haroldo Pacheco dos Reis, que está conosco até hoje, fez esse convite para eu participar da mesa diretora do Conselho, e depois Alcides de Assunção Tavares, saudoso, que realmente fez, também na época era presidente do Conselho Deliberativo, nos convidou para... E logo em seguida, o presidente Gessino Costa, né, um grande baluarte também da história do clube. Uma pessoa muito especial. Exatamente, me convidou para eu fazer parte da sua diretoria no Conselho Administrativo. Eu ali iniciei
no ano de 92 para 93, como vice-presidente de administração do clube. Esse início do futebol, porque o futebol faz parte da rotina de toda a sociedade. As pessoas vibram, as pessoas adoram, mas quando vai para esse lado da direção, do conselho, o peso é outro, a proporção é outra, o envolvimento é outro. Perfeito. Você chegou a conversar lá nesse início com a família, com a esposa, diz, estão me convidando, vou assumir um cargo. Houve esse diálogo ou foi convite, bate-ponto, já aceito e em casa resolvo? Não, houve esse diálogo, sim. Eu me lembro que recebi na minha residência a visita do presidente Gessino, do presidente Alcides Tavares, que foram lá fazer o convite formal. Formal para mim, na presença da esposa. A esposa sempre foi parceira, também uma alvinegra de coração, né? E sempre entendeu o meu gosto, a minha vontade de poder ajudar o clube, entendeu isso. Nunca tivemos problema, até hoje ela é parceira. Essa conversa mesmo teve nesse de novo? retorno recente também, complicado, da situação do clube também, todos nós estamos assim, acertados que vamos... Ninguém na família fez nenhuma ponderação, pai, tem certeza? Mais recentemente, eu diria que as filhas, um pouco preocupadas, né, com a situação do momento, questionaram, pai, tem certeza que é isso que tu queres? Eu disse, não, vamos lá ajudar, vamos dar a nossa parcela de contribuição nesse momento difícil do clube também. Vamos trazer um pouco da experiência passada de gestor do clube, né? Eu participei de 2 épocas distintas, né? Na época do presidente Gessino, que já falei, isso foi 92 até 95. E depois, em dezembro de 98, quando fui convidado pelo presidente Paulo Prisco Paraíso, né, que naquela época ainda estava montando um processo de gestão, ele e o ex-presidente José Carlos da Silva, na época juntos, estavam, eu diria, formatando um novo modelo de gestão para o clube e me chamaram também, vem ajudar. Esse modelo foi extremamente vitorioso. Sim. É um modelo que todo mundo em Santa Catarina vira e mexe, vem em busca. É como se fosse uma fonte de período vitorioso de um clube. Você tem noção de que essa fonte talvez não funcione para os dias de hoje? Ou pode haver um limite? O Norton tem noção de que os tempos podem ter mudado, que a prática mudou? Eu imagino que hoje os empresários sejam ainda mais fortes dentro desse mecanismo do futebol. Perfeitamente. Os tempos passaram e o modelo de gestão em clubes de futebol, eles têm evoluído, né? Eles têm se alterado. Obviamente que na época em que nós iniciamos lá em dezembro de 98, eu, Paulo, José Carlos da Silva e outros, a situação do Figueirense talvez não fosse do ponto de vista financeiro tão dramática como a atual. Mas o clube tinha sérios problemas de gestão, dívidas trabalhistas enormes, né? E tinha um nome a recuperar, uma imagem a ser recuperada, o resgate da credibilidade a ser restaurado, e nós fizemos isso com muita cautela, com muita paciência. Os primeiros anos foram focados nesse novo modelo que estava ainda sendo formatado ao longo da própria gestão, com um diferencial. No primeiro ano, propriamente, que nós iniciamos, a posse foi em dezembro de 98, mas a gestão iniciou em janeiro de 99. Neste primeiro ano já da gestão, nós fomos campeões estaduais. Agora, tem uma coisa que eu acho que é muito interessante. Vocês, de certa forma, surpreenderam, né? Uma gestão nova, já vitoriosa desde o início. Essa carga de expectativa que acontece, porque hoje o torcedor ouve falar em Norton Beaupré, automaticamente também vem a ligação com Paulo Prisco Paraíso. Exatamente. E aí vem todas as boas recordações, que resultam numa grande expectativa. E não há, talvez, desafio maior para um ser humano do que lidar com expectativa. Ou seja, a outra ponta espera alguma coisa e já tem uma referência positiva. O saldo bom é que vocês foram vitoriosos. Mas agora, com essas dificuldades e com a expectativa não pode ser perigosa, seja ainda mais uma dificuldade maior? Perfeitamente. A gente sabe que o momento pode levar a isso mesmo. Nós estamos trazendo para esse atual momento, obviamente, uma experiência passada, uma experiência vitoriosa. Queremos crer com tudo aquilo que nós estamos nesse momento nos preparando, formatando em termos de gestão, conhecendo a problemática atual do Figueirense em suas diferentes áreas de atuação, né? E isso nós estamos
quando tomamos posse no dia 2, iniciamos o trabalho já no dia seguinte, dia 3. 2 semanas depois houve a paralisação, né? Então, mas eu quis só fiz esse parênteses para lembrar que nós já estávamos e estamos, nesse momento, nos dedicando bastante a esse processo do novo Figueirense. Um Figueirense resgatado, restaurado administrativamente, revitalizado, modernizado, né? É isso tudo que está sendo nesse momento esboçado e trabalhado. A questão também e a necessidade imperiosa de uma implementação de um plano de saneamento figueirense, do Figueirense Futebol Clube, que represente a entrada de novos recursos, exatamente para fazer frente às dívidas pretéritas, desde que, obviamente, elas sejam reconhecidas e consolidadas pelo próprio Conselho Fiscal, pelos poderes constituídos do clube. Então, nós estamos tentando trazer para este primeiro momento muita coisa do que fizemos também naquele passado, Paulo, Norto, José Carlos da Silva e outros abnegados que foram parceiros de gestão naquele momento. Sempre lembrando, Léo, que nós iniciamos a gestão ainda dentro de um sistema, né, tradicional do clube, presidencialista, presidente, os vice-presidentes, né? Mas logo em seguida também por uma visão do Paulo, que tem muito essa também do visionário, do empreendedor. Em 2004, o Figueirense criou a Figueirense Participações Limitada. Foi em Santa Catarina um ato pioneiro, né? Um clube de futebol passar a ter uma gestão também empresarial. Ou seja, a Figueirense Participações, ela passou a ser o braço empresarial, comercial do Figueirense Futebol Clube. E o Paulo era o presidente do Conselho Administrativo e eu o primeiro vice, né? Então, o Paulo saiu do cargo de presidente para se dedicar à Figueirense Participações. Estatutariamente, eu assumi o cargo de presidente do clube, onde ficamos até o início de 2010. E foi exatamente, eu diria assim, o salto grande do Figueirense do ponto de vista de gestão se deu com essa conjugação, vamos dizer assim, de esforços, o Conselho Administrativo, onde eu estava, e a Figueirense Participações com o Paulo, e ela detendo, né, eu diria assim, boa parte de todo o processo de gestão do clube, seja financeiro e seja na atividade fim do Figueirense, né, que é o futebol, tanto profissional como de base. Estamos trazendo alguma coisa daquele momento, obviamente adequando as questões. Nós sabemos que uma das coisas principais que devemos fazer e que vai representar um retorno do Paulo também à gestão do Figueirense Futebol Clube nesse exato momento, quando nós estamos fazendo já um processo de revisão desse modelo, eu diria assim, de clube-empresa, de parceria, vivenciado e desenvolvido pelo clube nos últimos anos, desde 2004, e depois com algumas remodelações em épocas agora passadas, e depois agora, no momento em que o próprio Senado Federal está tramitando no Senado Federal um projeto de lei que vai novamente trazer a questão e abordar e regulamentar o clube empresa no país, né? Nós estamos também no aguardo de todo esse processo e todas essas mudanças que esse projeto de lei vai ter para podermos, nesse momento também, logo em seguida, reformularmos a empresa Figueirense Futebol Clube Limitada, que hoje faz a gestão do clube, mas que deverá ser transformada totalmente, inclusive até transformando delimitada em SA, para dar as condições para a atração de novos investidores, novos apoiadores, para que o Figueirense possa dar o salto que está a necessitar nesse momento e conquistar, resgatar o espaço que sempre teve de destaque no futebol catarinense e Brasil. Já vou te fazer uma pergunta bem forte, mas antes eu quero falar que o nosso Bom Vivante tem oferecimento da Casten, da Unique Group, da Harmonize, que é uma loja maravilhosa que fica na Avenida Mauro Ramos. Se você ainda não comprou seu presente de Dia das Mães, amanhã é domingo, não vai dar presente. Segunda-feira dá uma passadinha na Harmonize, que tem peças maravilhosas. E também da Unilux, que tem as persianas mais incríveis do Brasil, produzidas aqui em Santa Catarina. Unique Group.
Uma holding que traz a expertise de vários segmentos, facilitando a busca de soluções estratégicas para cada um dos seus clientes. Através da ativação de negócios, aplicação de alta tecnologia e gerando conexões que potencializam resultados. Unique Group. Conectando resultados. Você está assistindo Bom Vivan na TV BV. Oferecimento: Imperatriz Gourmet, Costelaria Ponta da Agulha, Werner Coifer, Force, Clothes e Arts, J. Zilhoto, Espaços Corporativos, Jurerê Internacional. Claro, você merece um novo. A gente tá curiosa pra ver se você vai gostar. Vai, abre! É uma paixão. Nesse Dia das Mães, deixe o amor entrar. Deixe o sol entrar. Claro. Hoje no nosso Bom Vivan, a gente tem o prazer de conversar com o novo presidente do Figueirense, Norton Beaupré. Norton, eu vi você falando com tanto entusiasmo sobre o Paulo Prisco Paraíso, o torcedor do Figueirense, o torcedor de Santa Catarina tem esse conhecimento, muitos têm essa idolatria que eu acho muito válida porque ele realmente é um vitorioso. E você, a gente sabe que o Paulo está com você. A minha pergunta é, por que o Paulo não... Eu sei que você vai dizer, pô, pergunta para o Paulo, mas por que o presidente não foi o Paulo Prisco Paraíso? É melhor assim? É uma estratégia? Ou o Paulo colocou um certo limite de envolvimento? Por que dessa vez não foi o Paulo e sim veio você? Por isso a gente conversou, né, entre nós. Eu imagino quantas conversas e madrugadas. Muitas conversas, muitos almoços, muitas reuniões, né, trocando ideias sobre a possibilidade de voltar ou não voltar nesse momento, né? Mas o Paulo participou efetivamente desse processo do retorno. O Paulo entendia e entende que a melhor contribuição que ele pode dar nesse momento é ainda nessa reformatação que ainda há pouco me referia, do processo de gestão empresarial, onde ele certamente tem esse dom, ele tem esse conhecimento, essa vivência, fez um ótimo trabalho à frente da Figueirense Participações e com certeza é onde ele vai conseguir, por ser um homem do mercado, buscar e captar novos investidores, recursos para o clube nesse momento, né? E que o clube está a precisar numa reoxigenação do processo de gestão empresarial, realmente resgatar a sua imagem perante a comunidade empresarial. E o Paulo transita muito bem nesse meio e com certeza é aí, com essa conjugação, o Norton e a sua equipe junto ao Conselho Administrativo do clube e o Paulo, obviamente, trazendo a sua experiência, esse casamento, vamos dizer assim, né? Nós vamos, com certeza, avançar muito naquilo Agora, que nós planejamos para o Figueirense. Deixa eu te fazer uma pergunta. E eu não quero que você me entenda mal, mas do tipo assim, algum momento você pensou, meu Deus, o Paulo não está querendo ir como presidente, vai cair para mim. Será que não é uma bucha muito grande, por isso que ele não vai querer? Eu digo, a pergunta daquela que fica, talvez na hora do travesseiro ali, porque a gente sabe que quando a pessoa se transforma em presidente do clube, tem muito problema, tem muita dificuldade, mas tem muita coisa boa. E todo mundo tem o sonho de ser presidente. Eu imagino que talvez, com certeza, era o sonho do Norton também. Mas se o Paulo não quer, teve alguma pulga atrás da orelha do Norton, do tipo assim, eu vou, ou isso realmente estava dentro de uma estratégia do macro que a gente de fora talvez não consiga enxergar? Léo, desde o momento que nós começamos a conversar, até com o presidente, hoje o presidente do Conselho, somente o presidente Francisco de Assis Filho, começamos a conversar lá em setembro, outubro do ano passado, sobre as dificuldades do Figueirense naquele momento, né? E que permanecem até hoje, mas com o Francisco foi muito transparente, né? Muito didático nas suas colocações relacionadas ao clube do momento e as perspectivas. Depois eu e o Paulo e o grupo que participa desse processo todo de gestão do Figueirense Futebol Clube, que alguns já estão e outros mais à frente entrarão, nós começamos a conversar e certamente entendemos qual era o papel de cada um
no processo, né? Então, o Paulo e eu fizemos uma espécie de um pacto, né? Nós vamos trabalhar juntos. Então está resolvido. Vai então para não tem pulga atrás da orelha. Fico feliz. Não há, com certeza não há. Temos o prazer de conversar com o novo presidente do Figueirense, Norton Beaupré. Norton, vamos falar um pouquinho de coisas boas? Vamos lá. Afinal de contas, 2021, ano que vem, é o centenário do Figueirense. Foi trabalhado muito para que o Figueirense não caísse para a Série C, para não ter que passar por esse momento tão especial, histórico de um clube de futebol muito lá embaixo. Perfeito. Eu sempre ouço falar de quem vive o Figueirense que a situação ela é tão difícil que o planejamento ele é dia após dia. Aparentemente, é claro que quando se monta um time, se pensa em Série A, se pensa em subir, mas a necessidade de um pé no chão é a principal meta dessa história. O que o clube pode pensar, o que o torcedor pode pensar, o que Santa Catarina vai ver do Figueirense em 2021 desse centenário? Eu sei que vocês estão lançando uma campanha muito inteligente e interessante de uma imagem do centenário. O que mais que vai acontecer no clube para celebrar esses 100 anos de história? 100 anos de história e 100 anos de glória, né? Que começaram lá no dia 12 de junho do ano de 1921, né? Com 3 jovens abnegados esportistas de Florianópolis, no momento em que Florianópolis, a nossa cidade, ainda respirava somente ou praticamente os esportes náuticos, né? Houve a oportunidade desses jovens da localidade da Figueira, onde hoje é a rodoviária Rita Maria, ou próximo, né? De criar, então, o Figueirense Futebol Clube. Eu faço só essa menção porque depois foram N presidentes, N pessoas que se dedicaram e se doaram para, eu diria assim, fazer do Figueirense o clube grande que é hoje, né, no cenário do futebol, não só estadual, mas nacional. E agora, neste exato momento, quando assumimos a gestão do clube, já constituímos um grupo de trabalho, uma comissão para ir pensando já ir trabalhando em torno da programação. A área de marketing do clube hoje está dedicada exatamente numa enquete, numa pesquisa que está sendo aplicada junto aos torcedores do Figueirense. Qual é o número de sócios hoje do Figueirense atualmente? Nós temos hoje 8 mil sócios, dos quais 6 mil adimplentes, e exatamente nesse momento, né, de dificuldades de todos, houve alguma perda no quadro associativo, que nós já estamos imediatamente entrando nos próximos dias. Foi até importante tocar nessa questão do quadro associativo com uma campanha que o clube vai lançar num sentido, com um propósito maior, não só da retenção daqueles que hoje já estão sócios do Figueirense, abnegados, parceiros de todos os momentos difíceis e bons. Nós vamos também buscar a captação de novos sócios, né? Sabemos que a receita oriunda desta fonte, quadro associativo, ela corresponde hoje a uma das principais fontes de receitas do clube, se eu não me engano, é a terceira fonte, com certeza, e nós precisamos mantê-la, né? Ou aumentá-la, né? E isso é fundamental nesse exato momento de dificuldade financeira do clube, porque é a partir dela que nós mantemos o clube operacionalmente ativo. Eu sou um cara que gosta muito de festa, de eventos. Eu acho que o nome do programa a gente sempre teve esse DNA muito forte. Pensando nos 100 anos, tem alguma coisa que já está pronta, que já está definida, que você poderia até abrir? Eu sei, por exemplo, camisa do centenário com certeza Exatamente. Vai acontecer. O que mais? Uma moeda? O que pode acontecer de especial? Não, tem muita coisa que está sendo ainda guardada em segredo, mas Conta vou contar para você. Por exemplo, né, exatamente, nós estamos lançando uma medalha comemorativa ao centenário. Nós vamos estudar a forma como ela vai chegar ao torcedor, ao sócio do Figueirense. Nós vamos lançar também um selo junto à empresa de Correios, né? A empresa de Correios Telégrafo do país, um selo comemorativo aos 100 anos do Figueirense, que está no processo já de gestão, né? Para que isso aconteça. Obviamente, a camisa, o uniforme do centenário, entre outras atividades que eu me permito nesse momento guardar em segredo, mas que logo o amigo, logo o amigo de maneira, eu diria assim, privilegiada vai tomar conhecimento. Então, assim, né, nesse momento, uma pesquisa muito abrangente, muito dirigida ao nosso torcedor para definirmos e escolhermos a marca do centenário.
todo o uniforme, todos os impressos do clube, todas as nossas veiculações comerciais trarão esta marca do centenário que vai homenagear, Léo, assim posso dizer para ti, pessoas históricas dentro do clube, pessoas que realmente ajudaram a construir essa história de glória e, inclusive, identificamos junto ao quadro associativo e dentre alguns torcedores nossos, alguns que vão exatamente junto com o clube, o ano que vem comemorar os seus 100 anos de existência. O torcedor é muito apaixonado pelo uniforme do clube. E o Figueirense tomou uma atitude, uma decisão, buscando a detenção da qualidade, do design para o próprio Figueirense. Terminou o último contrato, encerrou e vocês tomaram isso. Isso é um caminho sem volta, era um caminho momentâneo. O seu desejo como presidente, como torcedor, como apaixonado pela marca do clube é de ver em 2021 uma marca internacional também estampando a camisa. Como é que esse assunto lida na sua cabeça, Norton? Porque é uma decisão... Você fala de patrocínio? Eu digo da marca confecção, esportiva, da confecção. Bom, hoje nós temos, a gente tem um reconhecimento e um apreço muito grande, a atual empresa que faz e que produz e confecciona e conosco, né, faz também e cria todos os uniformes do clube, seja da base, seja da profissional, seja de jogo, seja de viagem, né? E com esta empresa nós temos uma aproximação muito grande, né? E com certeza, se possível for, se as nossas necessidades de clube, né, em relação à indumentária utilizada pela equipe do futebol, especialmente os uniformes comercializados, os materiais comercializados na loja do Figueirense Futebol Clube, realmente se isso for correspondido, se as nossas expectativas forem correspondidas, muito me agradaria que permanecêssemos com uma empresa que é genuinamente catarinense, da nossa região aqui da Grande Florianópolis, do município vizinho Como é que é o nome? de São José, Malharia Paloma, que faz, né, a confecção das roupas do Figueirense hoje e que tem correspondido às nossas expectativas. Obviamente que se com o passar do tempo houver alguma evolução, nós vamos sentar para conversar, mas a Malharia, que eu citei o nome agora, a Paloma, ela é uma parceira da primeira hora, desde o momento em que o clube optou em fazer os seus uniformes, né? Para o torcedor entender, confecção própria, com uma empresa... formato, Exatamente. ele traz mais lucratividade para o Figueirense. Também. Ou talvez menos custo. Exatamente. Mas traz no encontro ali... Ganha nas duas pontas. Ganhamos nas duas pontas. Hoje no nosso programa temos o prazer de conversar com o novo presidente do Figueirense, Norton Beaupré. O nosso Bom Vivan tem oferecimento da Claro, que tem a tecnologia mais incrível para a sua casa, da J. Zilioto Espaços Corporativos, da Kia Power Imports, do meu amigo Alexandre, que mora em Blumenau, do Finardi, e da Casas da Água, que está com um comercial maravilhoso. Mês das Mães, Casas da Água. Só aqui você encontra as melhores ofertas para a mulher mais importante da sua vida. Fritadeira elétrica Grato, sem óleo, só 6 vezes de R$ 41,00. Micro-ondas Panasonic com grill, 30 litros, só 6 vezes de R$ 94,00. Panela elétrica de pressão digital, 6 litros, só 6 vezes de R$ 54,00. Aproveite nossa entrega grátis. Casas da Água, há mais de 50 anos, a sua loja. A gente tá curiosa pra ver se você vai gostar. Vai, abre! Ai, é uma paixão! Nesse Dia das Mães, deixa o amor entrar. Deixa o sol entrar. Claro. 2 lançamentos, 2 super máquinas esperam por você na Kia Power Imports. Kia Rio, o hatch que está surpreendendo o mercado com sistema multimídia de 7 polegadas, volante multifuncional e design irreverente. Tudo isso e muito mais a partir de R$ 69.990. Novo Cerato 2.0, comando de voz via Bluetooth, piloto automático, ar-condicionado Dual Zone a partir de R$ 94.990. Aproveite esta super oferta de lançamento na Kia Power Imports. Além disso, o nosso programa também tem oferecimento do Continente Shopping, do Werner Coaferi e da Costelaria Ponta da Agulha, que tem a melhor costela de Santa Catarina. Está passando na sua tela, neste exato momento, a delícia, a maravilha da Costelaria Ponta da Agulha. O Imperatriz Gourmet
tem 3 lojas, você sabe, né? É um conceito muito bacana de supermercado. E na loja do Floripa Airport, você agora pode fazer o seu pedido através do WhatsApp do Imperatriz Gourmet. Você faz seu pedido, chega lá no Floripa Airport, não paga estacionamento, só pega as suas compras e não precisa nem entrar na loja. É fácil, é prático e é seguro nessa época de Covid. Seja para o dia a dia ou para ocasiões especiais, o Imperatriz Gourmet tem os melhores produtos. Vinhos nacionais e importados, frutas e verduras fresquinhas todos os dias, uma padaria e uma cafeteria com doces e salgados sempre saindo do forno, além de lanches rápidos. Tudo o que você precisa e procura em um só lugar. Venha conferir e experimentar. Imperatriz Gourmet. Aqui, sabor é viver. Hoje, conversando com o novo presidente do Figueirense, Norton Beaupré. Norton, você assumiu sabendo que a bucha era grande, como diz o bom manezinho, o bom manezês. E, de repente, logo quando você senta na cadeira e vem aquela velha história, nada pode ser tão ruim que não possa ser piorado. Parou tudo. E agora? Qual é a sua visão de futebol catarinense, futebol mundial? Para o Figueirense essa parada foi positiva? Era mesmo hora de colocar a casa em ordem? Como é que você está fazendo uma avaliação desse momento? Coronavírus, futebol, patrocínio, jogadores parados, como é que está essa salada? Obviamente, Lau, que a preferência era pela normalidade, pela continuidade das competições em que o clube estava envolvido, a exemplo do Campeonato Catarinense, que já se encaminhava para uma fase final de disputa, e a Copa do Brasil, que está em andamento, onde o Figueirense vem fazendo uma boa performance, uma boa participação. E um bom caixa, né? E um bom caixa, né? E da noite para o dia, né? Depois passados 2 semanas exatas de gestão, né? Dessa novo mandato frente ao clube, nós fomos surpreendidos com a paralisação das atividades, obviamente por um motivo que ninguém questiona, a prioridade está na saúde das pessoas, né? E é uma decisão que é de interesse de toda a sociedade, mas obviamente que nos atingiu frontalmente. Aumentou a dificuldade ou foi... Aumenta a dificuldade, porque assim, ao passo que nós já, enquanto o clube já estávamos vivenciando um momento difícil do ponto de vista das finanças, nós vimos da noite para o dia e essa situação se agravar. Porque se você tinha uma condição de receita, né, mesmo fosse uma torneirinha que estivesse correndo ainda um fio de água, esse fio diminuiu muito, mas as despesas, né, para se manter o clube, a instituição, aliado aos compromissos passados, aos débitos, às dívidas passadas, cresceram muito. Então, você tem que encontrar nesse momento um ponto de equilíbrio para poder fazer a gestão do clube. E é nesse sentido que estamos trabalhando. Logo em seguida tivemos, então, que paralisar as atividades do futebol, e quando falo em futebol não são jogadores somente profissionais, nós temos subdivisões da base, jogadores que são alojados no clube, muitos deles que tiveram que retornar, o clube liberou, retornar para as suas residências, muitos morando fora de Florianópolis, da região, e logo em seguida tivemos que dar férias coletivas aos atletas e à comissão técnica do Figueirense, que de 20 dias e que tiveram que ser, neste exato momento, já na semana passada, eles retornaram depois de completar então 30 dias, nós estendemos em mais 10 dias as férias coletivas dos jogadores. E hoje os jogadores estão ávidos, são atletas, são jogadores que precisam realmente manter o seu condicionamento físico, né? Vivem do esporte, e o esporte é condição física, estão trabalhando de uma maneira que talvez não fosse a mais indicada, mas é a necessária. Voltando para a condição do clube, que se agravou certamente a sua condição financeira, estamos tendo algumas perdas, inclusive até de patrocinadores, que também entendem que as suas imagens não estão sendo veiculadas nesse momento. Então, dentro de uma negociação, nós fizemos temporariamente uma suspensão desses contratos de patrocínio, que certamente serão retomados mais à frente, no momento em que as atividades forem também restabelecidas no futebol. A perda no quadro associativo, que é natural, nesse exato
É a hora de você poder olhar para a lente aqui da TV BV e fazer o apelo, né? o convite, Perfeito. a proposta para o torcedor incentivar, porque assim, é claro que nesse momento qualquer 10 reais ele faz falta na vida do trabalhador, principalmente aquele que está perdendo a sua fonte de renda. Mas aí entra o lado positivo da paixão, do esforço que ele pode fazer para a manutenção de um projeto que está se iniciando nesse momento e que o torcedor é parte fundamental, né, Norton? Exatamente, Léo. Esse momento eu aguardava que você pudesse nos permitir, nos dirigir ao torcedor do Figueirense, ao sócio do Figueirense, que é um abnegado, que é um apaixonado pelo clube e que tem, sim, desde já ajudado o Figueirense a se manter nesse momento, né? E nós fizemos esse apelo para que o sócio do Figueirense, o torcedor que ainda não é sócio, venha se juntar ao quadro associativo, o torcedor que é sócio do Figueirense de muitos anos, que se mantenha, né? E nesse esforço para que a gente possa ter desta fonte uma receita importante para manter as atividades do clube. É muito importante também que os parceiros, né, nossos, comerciais, empresariais, se mantenham, como estão muitos, na sua maioria, ao nosso lado. O Figueirense tem essa necessidade, né? Mas com certeza o torcedor do Figueirense, repito, por sua paixão, ele tem realmente fazido presente em momentos difíceis. Eu lembro recentemente, todos lembram, quando nessa dificuldade do momento, quando o Figueirense a associação resgatou a gestão do clube, logo em seguida houve um jogo contra o Bragantino em Florianópolis, né? Foi uma aula de paixão. Poxa, aquilo ali foi o maior exemplo. O torcedor disse, agora é nosso, o Figueirense é nosso, então vamos assistir, não importa, né, o resultado do jogo. O Scarpelli passou, nós visualizamos uma das maiores presenças de público nos últimos anos, eu diria até no futebol de Santa Catarina. Então, é assim que nós estamos contando com o torcedor, ele vai se fazer presente, ele se mantém presente nesse momento de dificuldade, é um grande parceiro, um grande aliado. Eu, como um bom manezinho, torço muito para que o Figueirense realmente se restabeleça, porque é fundamental, tanto para Avaí, para o Figueirense, para o futebol da capital e para o estado de Santa Catarina. Manda um abraço para o João Neto, meu querido amigo João Neto, o Diogo, torcedores alvinegros fanáticos que, de certa forma, às vezes eles tentam me levar para um lado aí, não sei se eu vou. Gente, estamos quase encerrando o nosso Bom Vivan de hoje, quero mandar um abraço pro pessoal da Forza, essa semana eu estive lá, a campanha nova da Forza está maravilhosa, as roupas estão lindas dessa nova coleção, e também da J. Zilioto Espaços Corporativos, o seu Jaime Zilioto, que é um apaixonado pelo Figueirense, criou essa empresa que hoje é administrada pela minha querida amiga Andréia Zilioto, que é a dealer oficial da Herman Miller em Santa Catarina. Estamos encerrando o nosso programa de hoje. Norton, obrigado. Te desejo muito sucesso. Quero te ver desfilando por Florianópolis com o carro do bombeiro, trazendo o título para o Figueirense, porque o torcedor é apaixonado pelo clube e o nosso desejo aqui, todas as vezes que nós conversamos, tivemos o prazer de conversar com o Chiquinho, com os presidentes de Avaí e Figueirense, o futebol é uma magia, é maravilhoso e está aqui para trazer. É tão triste quando a gente viu o Figueirense se definhar no último ano, com todos aqueles projetos que foram um saque da essência do florianopolitano, e hoje ver vocês novamente, a gente fica muito feliz e deseja o maior sucesso do mundo para o Figueirense Futebol Clube. Obrigado, Léo, e como última mensagem, eu gostaria de, falando mais uma vez com o torcedor do Figueirense Futebol Clube, que ele tenha certamente a confiança, né? Para que nós realmente, a certeza que nós estaremos realmente vivenciando um novo momento, né, na gestão do clube, quem sabe resgatando épocas memoráveis, que ficaram certamente na memória e no coração de muitos na gestão passada, na gestão que o Norton, o Paulo e outros abnegados ajudaram o Figueirense a resgatar a sua imagem, o seu nome e ser uma força no futebol nacional. Nós queremos sim, Léo, agora, no ano que vem, quando estaremos comemorando os nossos 100 anos de glória, de história,
está presenteando o torcedor, e nós vamos trabalhar com isso, com um novo Figueirense revitalizado, vitorioso, exitoso nas competições que estiver participando no ano que vem. Pena que eu não posso cumprimentar o Norton, porque a nossa ideia é sempre passar aquela boa energia, e a gente, manezinho, florianopolitano, brasileiro, tem o hábito de contato, mas infelizmente nesse momento de Covid fica aqui minha energia positiva para que tudo aconteça muito bem. Ano de 2020, daqui para frente, sejam só vitórias. Valeu, Léo. Menos contra o meu Avaí. Pode ser um empate, tá bom para todo mundo. Parceiros. Tá bom, então. Manda um abraço pro Batistotti, que deve estar assistindo o nosso programa de hoje. Nossa figura, mais um personagem do futebol catarinense que a gente teve o prazer também de receber aqui. Ponto final em mais uma edição do nosso Bom Ivan. A gente se encontra no próximo fim de semana aqui na nossa TVBV. Vem aí o Jornal da Band. Forte abraço. Tchau. Mês das Mães, Casas da Água. Só aqui você encontra as melhores ofertas para a mulher mais importante da sua vida. Fritadeira elétrica Grato, sem óleo, só 6 vezes de R$ 41,00. Micro-ondas Panasonic com grill, 30 litros, só 6 vezes de R$ 94,00. Panela elétrica de pressão digital, 6 litros, só 6 vezes de R$ 54,00. Aproveite nossa entrega grátis. Casas da Água, há mais de 50 anos, a sua loja. 2 lançamentos, 2 super máquinas esperam por você na Kia Power Imports. Kia Rio, o hatch que está surpreendendo o mercado com sistema multimídia de 7 polegadas, volante multifuncional e design irreverente. Tudo isso e muito mais a partir de R$ 69.990. Novo Cerato 2.0, comando de voz via Bluetooth, piloto automático, ar-condicionado Dual Zone a partir de R$ 94.990. Aproveite esta super oferta de lançamento na Kia Power Imports. Seja para o dia a dia ou para ocasiões especiais, o Imperatriz Gourmet tem os melhores produtos. Vinhos nacionais e importados, frutas e verduras fresquinhas todos os dias, uma padaria e uma cafeteria com doces e salgados sempre saindo do forno, além de lanches rápidos. Tudo o que você precisa e procura em um só lugar. Venha conferir e experimentar. Imperatriz Gourmet. Aqui, sabor é viver.